moçada, tudo tranquilo? Vou fazer uma revisão rápida aí na parte de dilatação térmica, na parte de física, né? Setor A, página 197 aí. Vamos lá? Estou te falando de dilatação térmica. Imagina uma situação, um corpo ele está ganhando calor. O que vai acontecer com esse corpo? Ele vai aumentar de tamanho? Se você pegar esse mesmo corpo, resfriar ele, colocar ele, por exemplo, num freezer, o que vai acontecer com ele? Ele vai diminuir de tamanho, ele vai ter uma contração térmica, né? Olha esses três exemplos que eu te dei aqui, ó. Você tem uma sequência aqui, um poste, uma ponte e o trilho do trem. Aqui você tem o poste. O poste, o fio, ele precisa ter uma flexibilidade. Por quê? Se ele não tiver essa flexibilidade, ele vai arrebentar. Nos dias muito quentes, você tem o quê? Uma dilatação desse fio, ele vai aumentar de tamanho. E num dia muito frio, você vai ter o quê? Uma contração térmica. Para não ter essa quebra, eu preciso ter essa flexibilidade, eu preciso ter que ele se mova um pouquinho aqui. Olha esse exemplo aqui da ponte. Percebe que tem uma ranhura aqui na ponte? Essa ranhura significa o quê? Que num dia muito quente, a ponte vai dilatar, ela vai aumentar de tamanho. E num dia muito frio, ela vai contrair. O material ele precisa ter essa mobilidade, senão ele vai quebrar, tá? Olha esse exemplo aqui do trilho do trem. Imagina um dia muito quente, o dia devia estar muito quente nessa situação. Olha a dilatação que ele teve, foi tamanha. Aqui o cara errou o cálculo. Por quê? Porque num dia muito quente, olha o tamanho do trem. O trilho do trem aumentou de uma proporção que provavelmente o cara não imaginava. Então o que a gente vai estar estudando nesse assunto? A gente vai estar estudando essa parte aí. Vamos lá? Vamos lá? Olha só, dilatação linear. Imagina aquele trilho do trem, tá? A gente está trabalhando numa dimensão só, uma barra de ferro. Ela está numa determinada temperatura, ela tem um comprimento inicial aí. Você jogou num dia quente, lá no sol, se você for calcular, ela vai dilatar, ela vai aumentar de tamanho. A gente vai estar fazendo nesse assunto esse cálculo aqui dessa variação de comprimento aqui. Essa variação de comprimento que a gente está estudando aqui vai ser proporcional a quem? A temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a dilatação da sua barra. E vai ser proporcional também a quem? Ao comprimento inicial da barra. Quanto maior a barra, maior vai ser a sua dilatação. Fechou? São proporcionais. Esse alfa aqui, a gente chama ele de coeficiente linear. Cada material que a gente for estudar vai ter um coeficiente de dilatação também. Por exemplo, o ferro vai ter um, o alumínio vai ter um, o chumbo vai ter um, o alumínio vai ter um e assim por diante, fechou? Aí você tem essa expressãozinha aqui, ó, que está te falando o quê? Que a variação do comprimento vai ser proporcional a quem? Ó? Ao comprimento inicial e à temperatura. Esse alfa aqui, então, não esquece, é a característica do material que vai estar. Como que aplica isso? Vamos ver? Vamos lá? Estou te dando um exemplo aqui prático aqui já. Ó. O comprimento de um fio de alumínio que liga dois postes é de 100 metros ó, a 20 graus Celsius. Qual o comprimento desse fio a 120 graus Celsius? Sabendo que o coeficiente de dilatação térmica do alumínio vale isso aqui, ó, 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse menos 1 aqui está te mostrando é 1 sobre grau Celsius, tá? Passando para cima lá, lembra lá? Fica invertido, menos 1 aqui. Aí eu coloquei do lado aqui as informações do problema, ó. Eu tenho o comprimento inicial 100 metros, o meu coeficiente de dilatação linear e a minha variação de temperatura. Fechou? Eu quero saber quanto foi o comprimento final do meu trilho ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quanto foi a minha variação primeiro. Percebe aqui, ó, o comprimento inicial, o meu coeficiente de dilatação e a minha variação de temperatura. Eu estou multiplicando tudo aqui, tá? Olha a matemática, tem que tomar muito cuidado com a matemática nessa situação, ó. Eu vou fazer 100 vezes 100, é a mesma coisa que 10 mil. Eu posso escrever 10 mil, ó, 10 a 4, vezes 24,
vezes 10 a menos 6. Regrinha de potenciação, ó, mantenho a base 10, somos expoente, 4 menos 6 menos 2. Fechou? Então aqui, ó, se você perceber, você tem 24 centímetros. Tranquilo? Aí eu estou trabalhando aqui na forma decimal dele, eu estou dividindo ele por 100, tá? Dá 0,24 metros. Para a gente poder achar o comprimento final, você tem que lembrar o quê? Que a variação do comprimento é igual ao quê? Final menos inicial. O meu final vai ser L0 mais ΔL. O que eu fiz? Eu passei o L0 para o outro lado da equação. Aí eu somei, ó, 100 mais 0,24. Eu tenho o comprimento final valendo 100 metros e 24 centímetros. Tranquilo aí? Toma cuidado então com o que, pessoal? Com a matemática aqui, tá? Fechou? Vamos ver outro exemplo? Estou te falando agora, ó, dilatação superficial. O que vai mudar? Uma coisa muito importante, eu acho que você tem que ficar esperto referente a quê? Ao coeficiente de dilatação aqui, tá? Já vai guardando essa informação. Imagina que você tem um portão lá da sua casa. No dia muito quente, esse portão também vai dilatar. Só que ao invés dele dilatar numa dimensão só, ele vai dilatar agora, ó, percebe, ó, em duas dimensões. E esse portão vai ser proporcional a quem também? A variação de temperatura que você teve no dia, e vai ser proporcional a quem também? A área inicial que você tem. Agora, ó, a gente chama o coeficiente de dilatação linear de beta. Olha lá, ó, de beta. Olha a unidade, ó, é a mesma unidade, 1 dividido por grau Celsius. Ou, levando lá, vai ficar grau Celsius menos 1, tá? Informação importante. Agora o meu beta, ó, é 2 vezes o alfa. Por que 2 vezes? Porque eu estou trabalhando em duas dimensões agora. Então eu vou ter a seguinte situação, ó. A minha variação de área é proporcional à variação de área inicial e variação de temperatura que eu tenho também. E esse coeficiente aqui agora, ó, não esquece, é 2 vezes o alfa. Vamos ver como que aplica? Olha lá, o exemplo 2 aqui que eu tenho para ti, ó, é o seguinte, ó, em uma placa de cobre existe um furo circular que a 20 graus Celsius apresenta área igual a 200 milímetros quadrados. Qual o acréscimo de área que o furo sofre quando se eleva a temperatura da chapa para 220 graus Celsius? Dados, olha lá, ó, o meu beta. Eu já te dei meu coeficiente de dilatação superficial, fechou? Olha lá, ó, desse ladinho esquerdo aqui eu te coloquei as informações do problema. A minha área inicial, 200 milímetros quadrados, o meu coeficiente de dilatação superficial, que é 34 vezes 10 a menos 6, ó, graus Celsius a menos 1. Minha variação de temperatura foi de 200 graus, eu quero saber qual que foi o acréscimo ali, quanto que o portão aumentou, ele dilatou. Simples, ó, vamos jogar lá, ó, vai ficar, ó, vai ser proporcional a variação ao comprimento inicial e a temperatura. Então vai ficar, ó, 200 vezes 34 vezes 10 menos 6 vezes 200. O que eu fiz aqui, ó? 200 vezes 200, 40 mil? Não, 40 mil vezes o coeficiente de dilatação. 4 vezes 34, 136. Olha lá, percebe aqui, ó, mantenho a base, somos expoentes, ó. Aí o que eu fiz aqui, ó? Andei duas casas, né? Diminuo duas aqui, aumento duas aqui, ó. Mesmo expoente, cancela aqui, ó. Então eu tenho que a minha variação superficial foi de 1,36 milímetro quadrado, tá? Toma cuidado, pessoal, com a matemática de novo aqui, tá bom? Vamos para outro exemplo? Agora a gente tem dilatação volumétrica. Agora a gente está trabalhando em 3 dimensões, tá? Por isso agora, ó, fica esperto, ó. Eu tenho agora que o meu coeficiente linear vai ser multiplicado por 3. Então aqui, ó, percebe uma coisa, ó. A variação do volume que eu tenho é diretamente proporcional também à temperatura e ao volume inicial. Olha só, em termos de expressãozinha para a gente poder estar calculando, é a mesma coisa. O que vai importante para a gente
é saber o coeficiente de dilatação. Isso daqui que é sacada. Vamos ver como que aplica? Olha lá, ó. Tô te falando o seguinte, ó. O exemplo 3 aí, ó. Uma estatueta de ouro foi aquecida de 25 graus Celsius a 75 graus Celsius. Observou-se um aumento de 2,1 centímetro cúbico em seu volume, sendo 14 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, o coeficiente de dilatação linear do ouro. Qual era o volume inicial dessa estatueta? Vamos lá, ó. Do lado esquerdo, ó, estou colocando todas as informações do problema. Minha variação de temperatura variou quanto? 50 graus. 75 menos 25, 50 graus. Ele te falou que teve um aumento, então esse aumento foi minha variação, ó, de 2,1, tá aqui. Aí é que tá o pulo do gato. Meu coeficiente aí, ó, é o linear, não é o coeficiente volumétrico. Cuidado, tá? Pra gente poder estar achando o coeficiente volumétrico, olha aqui, ó, você tem que lembrar que ele é 3 vezes o alfa. Então eu vou multiplicar esse valor aqui, ó, 14 por 3. Olha só, você multiplicando 14 vezes 10 a menos 6 por 3, você tem 42 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tranquilo? Depois que eu fiz isso, aí sim eu vou pra cá, ó. Aí eu vou ter que falar o seguinte, que a minha variação de volume é igual a quem? Meu volume inicial, meu coeficiente de dilatação volumétrica e a minha variação de temperatura. Olha lá, ó, joguei na fórmula. 2,1 é igual V0, que eu quero descobrir, que é o volume inicial, meu coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Tranquilo aí, ó? O que eu fiz na matemática? 50 vezes 42 vai me dar 2.100 vezes 10 a menos 6 vezes V0, igual a 2,1. Percebe agora aqui, ó, que eu escrevi esse valor em notação científica. Aqui, ó, ficou, ó, diminui 3 aqui, aumentei 3 aqui, ó. Então vai ficar, ó, 2,1, que é a minha variação, tem que ser igual a quem? 2,1 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 6, vezes V0. Olha só a matemática. Mantenho a base, somos expoente, ó, deu menos 3. Cuidado com a matemática, ó. O que eu fiz agora? Eu passei o V0 dividindo, ó, então vai ficar 2,1 dividido por isso aqui, ó. Você fazendo a conta, ó, você tem um volume inicial de 1 litro de ouro, tá? Cuidado com a matemática. Você passa esse expoente aqui na divisão trocando o sinal para cima, tá? Cuidado com isso. Então o seu volume inicial aí de ouro, ó, é de 1 litro aí. Tá certo? Tranquilo? Vamos lá? Aí eu tô te falando, ó, faz pra gente aí, ó, tarefinha, ó, caderno de exercício 3, unidade 7, aula 6, exercícios 30, 31, 32 do capítulo 2, aulinha 7, ó, exercício 33, 34, 35, 36 do capítulo 2. Aí você manda pra gente aí no zap, fechou? Abraço!